Ninguém quer uma velha como você atrapalhando nossa vida. Minha própria filha zombou, me humilhando na frente do noivo. O silêncio tomou conta da sala. Não derrubei uma única lágrima. Apenas me levantei devagar e sorri com calma. Olhei para ela de cima a baixo e joguei um documento na mesa. Quando lembrei a ela de quem era o nome na escritura do apartamento em que moravam, seu sorriso arrogante desabou em prantos na mesma hora. Eu estava de pé no meio da sala mais bonita que já vi na vida. Uma sala que existe por causa de mim, por causa do suor do meu falecido marido, Augusto Braga, corretor de imóveis que passou 38 anos construindo patrimônio tijolo por tijolo, transação por transação, renunciando a férias, a festas, a luxos que nunca nos interessaram. Uma sala com sofá de couro bege, tapete que devia ter custado o equivalente a 3 meses da minha aposentadoria, mesa de centro de mármore italiano, quadros modernos nas paredes que eu não entendo, mas sei que custam caro. Uma sala que existe no nome Iracema Furtado Braga, registrada em cartório, com todos os impostos pagos, com a certidão de matrícula atualizada naquela mesma manhã de sábado. E nessa sala, em pé diante de mim, com um conjunto esportivo de marca que não me peças para pronunciar, com a postura ereta de quem foi criada para dar ordens, com o olhar frio de uma gerente de recursos humanos acostumada a demitir pessoas sem titubear, estava minha filha. Amanda Braga Rocha, 33 anos, minha carne, meu sangue, a menina que eu pari numa madrugada de tempestade no Hospital Geral de Fortaleza, com dor que me fez gritar o nome de Deus em voz alta. Essa menina acabava de dizer para mim, olhando nos meus olhos, com uma crueldade calculada que ainda hoje me dói no osso: Mãe, olha para você. Roupas velhas, cabelo branco, aquele jeito de professorinha aposentada. Você não combina com o nosso estilo de vida. Ninguém quer uma velha como você atrapalhando nossa vida. Então, por favor, vai para casa e para de aparecer sem avisar. Deixa eu te contar como cheguei até aquele momento. Porque histórias assim não começam com uma frase. Elas começam muito antes. Começam nos silêncios acumulados, nas visitas que ficam mais curtas, nos telefonemas que ficam mais raros, na educação que vai aos poucos sendo substituída por indiferença, e a indiferença por desprezo. Naquela manhã de sábado, eu tinha acordado cedo, como sempre acordo. O corpo de professora aposentada ainda carrega o relógio biológico dos anos de escola. Às 5:30 já estava de pé, já tinha feito o café, já tinha sentado na mesa da cozinha, com a xícara na mão, olhando para o quintal da minha casa no Montese. Uma casa simples, de 2 quartos, com cheiro de alecrim que planto na janela e de café que faço forte, do jeito que o Augusto gostava. O cheiro do café naquela manhã era exatamente igual ao de toda manhã, mas aquela manhã ia ser diferente de todas as outras. Fui ao cartório cedo. Procedimento de rotina que o Augusto me ensinou a fazer todo ano sem falta. Atualizar as certidões de matrícula dos 3 imóveis que estão no meu nome. Iracema, ele dizia, com aquela voz grave e paciente de homem que passou a vida ensinando outros a cuidar do que é seu. Patrimônio sem documentação atualizada é patrimônio vulnerável. Todo ano, sem falhar, você vai ao cartório. E eu fui. Durante os 6 anos desde que ele partiu, nunca deixei de ir, porque o Augusto não está mais aqui para me ensinar, mas as lições dele ainda estão gravadas dentro de mim como inscrições em pedra. O cartório de registro de imóveis do bairro fica a 12 minutos de carro da minha casa. Conheço a recepcionista pelo nome, Margarida, uma mulher de meia idade que sempre me recebe com um sorriso e pergunta pelas crianças da ONG. Naquela manhã, ela me atendeu com a mesma cordialidade de sempre, processou a atualização das 3 certidões, a casa do Montese, o apartamento da Aldeota e o terreno no Eusébio, e me entregou as pastas plásticas transparentes, cada uma com sua certidão impressa, com o timbre do cartório, com o meu nome bem legível no campo proprietária. Iracema Furtado Braga. Sai do cartório às 9:20 da manhã, com a bolsa um pouco mais pesada e o coração, por alguma razão que ainda não sei explicar direito, um pouco menos solitário. Fazia quase 2 meses que eu e Amanda não conversávamos de verdade. Não aquela conversa de mãe e filha, de troca, de afeto. Nos falávamos pelo celular de vez em quando,
mensagens curtas, respostas monossilábicas da parte dela, perguntas sobre saúde que ela respondia com "tô bem" e nada mais. Naquele sábado de manhã, de posse das minhas certidões, passando pela Avenida Santos Dumont, no caminho de volta para o Montese, percebi que o apartamento da Amanda ficava a 15 minutos de distância. E senti uma coisa que as pessoas que não são mães talvez não entendam: aquela fome de estar perto. Não de resolver nada, não de cobrar nada, só de ver o rosto da filha, de sentar por meia hora numa sala e saber que ela está bem. Decidi parar. Não avisei. Sei que fui criticada por isso depois, inclusive pela Dulce, minha irmã, que disse que eu devia ter mandado mensagem antes. Mas quero ser honesta, foi intencional. Não porque eu queria criar uma situação, mas porque eu sabia lá no fundo que se avisasse, ela ia inventar uma desculpa para não me receber. E eu precisava de companhia da minha filha naquele dia. Precisava de um abraço. Tinha 70 anos, 6 anos de viuvez, uma casa cheirando a café sem ninguém para tomar junto. Fui. O condomínio Edifício Solares tem portaria com interfone. O porteiro me conhece, já me viu outras vezes, sabe que sou mãe da moradora do apartamento 702. Me deixou passar sem chamar de cima. Subi de elevador, caminhei pelo corredor forrado de carpete bege, parei diante da porta do 702 e toquei a campainha. Enquanto esperava, percebi que podia ouvir vozes do lado de dentro. A da Amanda, tensa, e a do Vinícius, mais baixa. Então a porta abriu. Vinícius Rocha, 36 anos, diretor financeiro de startup, filho de família de Brasília com dinheiro antigo e ego correspondente. Alto, bem vestido mesmo numa manhã de sábado, bermuda de linho, camiseta de algodão grosso com logo bordado que eu reconheci como cara sem saber o preço exato, cabelo cortado na semana, unhas feitas, um homem que se cuida bem, que sabe que é bonito, que usa isso. Me olhou com uma expressão que eu já conhecia. Não era hostilidade aberta. Era algo mais sutil e mais cruel. Era a expressão de quem olha para um objeto fora do lugar. Dona Iracema. Que surpresa! A frase foi dita com aquele tom que não é exatamente rude, mas não é exatamente gentil. O tom de quem está gerenciando uma inconveniência. Ficou parado na porta. Não me convidou para entrar. Seu corpo bloqueava sutilmente a passagem, como quem está esperando que o problema se resolva sozinho. Precisei ser eu a dizer: posso entrar? Só vim dar um oi para a Amanda. Entrei. A sala estava impecável, como eu já descrevi. Aquela sala que tem o cheiro de aromatizador de ambiente caro. Uma fragrância amadeirada e suave que não é desagradável, mas que parece projetada para impressionar, para sinalizar para os visitantes que aqui mora gente de posse. O tipo de cheiro que não é da casa, é da performance da casa. Sofá de couro bege que se amoleceu com o uso, mas ainda tem aquele brilho de coisa nova. Tapete espesso, cortinas de linho que filtravam a luz do sol de outubro, em Fortaleza, numa luz dourada e artificial. Tudo muito bonito. Tudo muito distante da casa onde criei a Amanda, com sofá de tecido que eu reestofei 2 vezes, com cortinas que costurei à mão nas madrugadas quando ela era pequenininha. Amanda estava no sofá, notebook no colo, óculos de grau com armação fina que ela passou a usar 2 anos atrás, cabelo preso num coque descuidado que nos outros custaria barato, mas nela era de salão. Quando me viu, não houve sorriso. Não houve o mãe daquelas que se alegram quando a mãe aparece. Houve o fechar lento e calculado do notebook, a retirada dos óculos, o olhar que me avaliou da cabeça aos pés, a blusa de algodão bege, a saia comprida marrom, a bolsa de couro sintético que comprei há 4 anos, as sandálias simples, o cabelo branco completamente branco cortado curto, as rugas fundas, as mãos calejadas de décadas de giz. Ela me avaliou e decidiu que eu estava faltando. Mãe, o que você está fazendo aqui? Tentei ser leve. Tentei sorrir do jeito que mães sorriem quando estão disfarçando a dor de não serem bem-vindas. Vim te ver, filha. Faz quase 2 meses que a gente não se fala direito. Ela suspirou. Não um suspiro de cansaço. Não um suspiro de quem teve um dia difícil. Um suspiro de quem está sendo importunado por algo menor.
Vinícius veio sentar ao lado dela no sofá, cruzou os braços com uma postura que espelhava a dela, e os dois me olharam como um tribunal olha para um réu. Mãe, a gente está meio ocupado hoje. Vai ter gente aqui daqui a pouco. Amigos do Vinícius, pessoas importantes. Entendi, mas ainda assim insisti. Porque mãe é assim. Mãe continua mesmo quando deveria parar. Não vou ficar muito tempo, só queria tomar um cafezinho, conversar um pouco. Ela revirou os olhos. E Vinícius deu uma risadinha. Curta, nasal, daquelas que não precisam de palavras, porque a mensagem já está inteira na expiração de ar. Foi quando Amanda se levantou. Veio até onde eu estava parada, perto da estante de madeira clara onde ficavam os livros dela. Livros de gestão de pessoas, de marketing pessoal, de culinária francesa. Veio até mim e me olhou de cima a baixo com uma lentidão deliberada. Quero que você entenda que essa mulher sabe exatamente o que está fazendo. Ela não estava com raiva. Não estava alterada. Estava fria, calculada, precisa, da mesma forma que ela analisa um currículo antes de convocar ou recusar uma candidatura. Ela me avaliou como se eu fosse uma candidatura inadequada para a vaga de mãe que ela precisava. Mãe, olha para você. Pausa. Roupas velhas, cabelo branco, aquele jeito de professorinha aposentada. Pausa. Você não combina com o nosso estilo de vida. Pausa. Ninguém quer uma velha como você atrapalhando nossa vida. Pausa. Então, por favor, vai para casa e para de aparecer sem avisar. O silêncio que caiu naquela sala foi de um peso que eu nunca senti antes. Era o silêncio que acontece depois de um cristal caro cair no chão. Aquele momento entre a queda e o impacto, quando você já sabe que está quebrado, mas ainda não viu os pedaços. Vinícius estava sorrindo. Não tentava esconder. Aprovava com o sorriso de quem assistia a uma cena que aguardava há tempos. Eu fiquei parada. O corpo imóvel, como se ele tivesse esquecido as instruções básicas de como funcionar. Tentei processar. Tentei fazer aquelas palavras fazerem sentido em algum lugar dentro de mim, que as reconhecesse como vindas da minha filha. Mas não reconheciam. Porque a mulher que as disse não era a menina do desenho guardado na Bíblia. Não era a criança que correu para mim na saída da escola com um retrato e minha mãe é minha melhor amiga, escrito com letra de criança. Essa mulher era uma estranha que usava o rosto da Amanda. Engoli a seco, não uma vez, 3 vezes. Engoli tudo. A dor, o espanto, os 33 anos de mãe, os 8 meses de gravidez difícil com pressão alta, as noites em claro, os pés que latejavam depois de um dia inteiro de sala de aula, quando ela era pequenininha e eu chegava em casa e ainda precisava fazer jantar e ajudar com tarefa. Engoli tudo e decidi que não ia derramar uma única lágrima na frente daqueles dois. Aprendi em 70 anos de existência, em décadas de sala de aula, com crianças que testam limites, com pais difíceis, com diretores arbitrários, com a vida que não pergunta se você está preparada antes de te dar uma rasteira. Aprendi que lágrimas na frente de quem quer te ver quebrada são munição. Você chora e eles crescem. Você chora e eles ganham. Não ia deixar. Me levantei do sofá muito devagar. A lentidão era intencional, e eles perceberam isso. Percebi que os dois me observavam com uma atenção diferente, como se a calma deles tivesse começado a rachar levemente diante da calma maior de mim. Peguei minha bolsa e sorri. Não um sorriso de amargura, não um sorriso de luta, um sorriso sereno, daquele tipo que confunde porque não mostra nenhuma emoção que faça sentido para quem está esperando lágrimas ou grito. O sorriso de quem sabe de algo que o outro ainda não sabe. Olhei para Amanda de cima a baixo com a mesma lentidão avaliativa que ela tinha me olhado, e disse, com uma voz baixa, com aquela voz de professora acostumada a fazer sala de 40 crianças ficar em silêncio com um murmúrio. Amanda, você tem certeza que é isso que você quer falar para mim? Ela cruzou os braços, imitando a postura do Vinícius ao lado, e percebi que esse espelhamento entre os dois não era acidental. Era conjugal, era o sincronismo de casal que se reforça mutuamente nas crueldades. Tenho, mãe, certeza absoluta. Vinícius completou com aquele tom de diretor financeiro que está encerrando uma reunião. Dona Iracema, sem ofensa, mas a Amanda está certa. A senhora não se encaixa no nosso círculo social. É melhor manter distância mesmo. Abri a bolsa, devagar.
Tirei a pasta plástica. Devagar. Abri a pasta. Tirei a certidão de matrícula atualizada naquela mesma manhã. Dobrei levemente para que ficasse mais fácil de colocar em posição horizontal. E joguei o documento em cima da mesa de mármore, bem no centro, com uma precisão tranquila que dizia: eu sabia exatamente o que estava fazendo quando vim aqui hoje. O papel pousou na pedra fria com um som seco. Um som pequeno, mas que ecoou, porque o silêncio que o cercou era imenso. Amanda olhou para o documento. Depois olhou para mim. A expressão dela começou a mudar. Não com a surpresa total de quem nunca soube, mas com algo mais perturbador. A expressão de quem apostou alto numa mesa de pôquer e acaba de perceber que o adversário tinha carta na manga desde o começo. O sorriso arrogante foi embora. No lugar dele, uma contração leve, mas perceptível nos lábios. O início do entendimento. Vinícius pegou o papel. Leu. Ficou pálido. Eu disse com a mesma calma de antes, com a mesma voz baixa e firme: esse apartamento onde vocês moram, esse apartamento de 120 metros quadrados na Aldeota, com 2 suítes, varanda gourmet, 2 vagas de garagem, nesse edifício aqui onde você recebe suas pessoas importantes. Esse apartamento está registrado no meu nome, desde 2015. Seu pai comprou como investimento, registrou no meu nome, e quando morreu, ficou para mim. Iracema Furtado Braga, proprietária. Está tudo ali. Pode ler o número do registro, pode ir ao cartório conferir se quiser. Eu espero. Antes de te contar o que aconteceu depois, porque aconteceu muita coisa, preciso te perguntar uma coisa honesta. Se fosse com você, se fosse a sua própria filha dizendo essas palavras e depois descobrindo que a casa onde ela vive está no seu nome, o que você faria? Você teria coragem de fazer o que eu fiz? Me conta nos comentários. Quero saber. Agora vem comigo, porque o que aconteceu depois foi maior do que eu esperava. Amanda começou a balançar a cabeça. Não com a negação de quem não sabia. Eu preciso ser precisa sobre isso, porque é importante para você entender o tamanho da traição. Ela sabia do apartamento. Claro que sabia. Ela cresceu ouvindo o Augusto falar sobre os imóveis, sobre a importância de ter patrimônio, sobre o registro em cartório. Ela sabia. O que ela apostou, e apostou com uma convicção que me diz muito sobre o quanto ela me subestimava, era que eu nunca teria coragem de agir, que o amor de mãe seria forte demais, que o medo de perder a filha seria paralisante demais, que 70 anos de bondade e cedência teriam me transformado numa mulher que engole humilhação e sorri agradecida. Calculou errado. Mãe, você não vai fazer isso. Você não é capaz. Apontei para o documento. Vai no número do registro. Vai no cartório verificar. Foi então que Vinícius perguntou. E essa pergunta vai ficar comigo para sempre, porque ela revelou tudo o que eu precisava saber sobre esse homem, sobre esse casamento, sobre os planos que existiam antes mesmo daquela manhã de sábado. Virou para a Amanda, abaixou um pouco a voz, com aquela frieza calculista de executivo que, mesmo em pânico, nunca para de calcular. Amanda, e os outros 2 imóveis da sua mãe? Você disse que ia conversar com ela sobre o inventário. O silêncio da Amanda foi uma resposta completa. Olhei para ele, olhei para ela, e entendi, com aquela clareza que às vezes chega tarde demais, mas quando chega é absoluta e irrefutável, que o Vinícius sempre soube muito bem o que eu valia. Não como pessoa, não como mãe, não como mulher, como patrimônio, em metros quadrados e certidões de matrícula. Ele calculou. Provavelmente sentou com a Amanda numa dessas noites do apartamento iluminado e conversou sobre os 3 imóveis da sogra, sobre o inventário, sobre a melhor forma de encaminhar aquela conversa. E parte do plano, eu estava entendendo naquele momento, era me afastar primeiro, tornar a convivência insuportável, fazer com que eu me sentisse indesejada, diminuída, fora de lugar. Até que eu, sozinha, desorientada, talvez pensando que a filha um dia voltaria se eu fizesse o que ela quisesse, cedesse com os documentos, ou assinasse algo, ou fizesse um inventário antes da hora. Mas você deixou a gente morar aqui sem... Amanda começou, e eu interrompi. Sem o quê, Amanda? Sem cobrar aluguel? Sem pedir nada em troca? Porque eu sou sua mãe. Porque quando seu pai morreu
E você veio me pedir para usar o apartamento só até conseguir comprar o de vocês? Eu disse sim. De graça. Sem contrato, sem exigência. Porque eu amo você. Amei a vida inteira. E porque eu achei que um dia você ia valorizar isso. O sorriso arrogante da Amanda foi substituído por um choro. Não aquele choro que eu vi em outras vezes, aquele choro de teatro que ela aprendeu cedo, o choro para manipular, para conseguir o que queria, o choro que sempre funcionou comigo porque eu sou mãe, e mãe chora junto com o filho automaticamente. Era choro real, de pânico, de mulher que viu o tabuleiro virar e percebeu que não tem mais movimento. Mãe, espera. Eu não quis dizer aquilo assim. Eu estava nervosa, eu... Levantei a mão. Aquele gesto que 30 anos de sala de aula torna natural. A mão levantada que pede silêncio. Sentei, cruzei as mãos no colo e disse, com a clareza de quem sabe exatamente o que está dizendo: vocês têm 60 dias para desocupar o imóvel. Na segunda-feira eu entro com notificação extrajudicial. Juridicamente, vocês são ocupantes sem título. Não há contrato de comodato registrado, não há recibo de aluguel, não há nada além de um acordo verbal entre mãe e filha que a filha acaba de demonstrar que não merece. A lei está do meu lado. Se quiserem contratar advogado, contratem. Mas contratem um bom, porque a escritura é sólida. Vinícius tentou negociar. Mesmo naquele momento, mesmo com o apartamento tremendo embaixo dos pés, o instinto de executivo financeiro de startup não desligou. Dona Iracema, vamos conversar com calma. Tenho certeza que podemos chegar num acordo. Quanto a senhora quer? Quanto precisa pagar para deixar a gente ficar? Olhei para ele com uma piedade genuína. Não raiva, não desprezo. Piedade, que é uma coisa diferente, que vem de cima. Vinícius, você acabou de concordar, em silêncio e sorrindo, com minha filha me chamando de velha indesejada. E agora acha que pode comprar meu perdão com cheque? Ele ficou sem resposta. Amanda estava soluçando no chão com as mãos no rosto. Peguei a escritura de volta. Guardei na pasta. Guardei na bolsa. Disse, antes de sair, as últimas palavras que eu tinha a dizer naquele apartamento. Amanda, eu te criei. Paguei sua escola, sua faculdade, suas roupas, sua comida. Quando você casou e me pediu o apartamento, dei. Porque achei que amor de mãe era incondicional. Hoje eu aprendi que amor incondicional não significa aceitar desrespeito. Vocês têm 60 dias, usem bem. E saí. No elevador, olhei para o espelho da cabine. Vi uma mulher de cabelos completamente brancos, blusinha de algodão, bolsa modesta. A mesma que tinha sido chamada de velha indesejada havia 6 minutos. Tentei reconhecer quem era aquela mulher. Era a mesma pessoa que tinha entrado 40 minutos atrás, cheia de saudade da filha? Era, mas alguma coisa tinha mudado na estrutura, como uma parede que absorveu o impacto e não caiu, mas nunca mais será exatamente a mesma. No estacionamento, sentei no carro. Não mexi por um tempo que não sei medir. Veio uma memória que eu não chamei. Amanda, com 6 anos, na saída da escola onde eu lecionava, correndo com um desenho na mão. Uma mulher de cabelo branco e uma menininha. E embaixo escrito com letra de criança irregular e apaixonada. Minha mãe é minha melhor amiga. Esse desenho está guardado dentro da minha Bíblia, dobrado com cuidado como se fosse documento sagrado, porque para mim era. Coloquei a testa no volante e chorei. Não o choro contido que guardo para as situações que precisam de força. Esse choro foi outro. Foi o choro que sai da parte mais funda do corpo, do lugar onde a gente guarda tudo que não conseguiu processar durante décadas. Chorei a mãe que eu fui, a filha que ela deixou de ser. Os 33 anos de distância entre aquele desenho de criança e essa tarde de sábado. Chorei até o corpo parar, não porque as lágrimas acabaram, mas porque em algum ponto no meio daquela dor, uma clareza fria e precisa foi tomando o espaço das lágrimas, como água fria que vai subindo devagar. Pensei no Augusto, na voz dele naquelas noites de conversa na cozinha, com o café ainda morno entre as mãos, conversando sobre as crianças, sobre a escola, sobre a vida. Ele tinha uma frase que eu ouvi tantas vezes que ficou gravada em mim como gravura em pedra. Iracema, bondade sim. Mas capacho, nunca. Bondade sim. Mas capacho, nunca. Liguei o carro e dirigi de volta para o Montese.
Essa noite eu não dormi. Não de sofrimento paralisante, de processamento. Fiquei na cama ouvindo o silêncio da casa, o silêncio de casa de viúva que tem o seu próprio som. Um silêncio com textura e peso diferente do silêncio das casas cheias. O ventilador de teto girando devagar. A calçada lá fora, onde de vez em quando passava um carro. Eu fiquei olhando para o teto e fui passando em revista, um a um, os momentos dos últimos 2, 3 anos, onde eu deveria ter visto o que estava sendo construído e que eu insisti em não ver porque ver ia doer. Porque a verdade é que aquela tarde de sábado não foi um raio em céu de brigadeiro. Tinha sinais, muitos sinais. Quando Amanda casou com o Vinícius, 3 anos atrás, eu gostei dele num primeiro momento. Era educado, articulado, bem-sucedido. Mas havia algo na maneira que ele me olhava nas raras ocasiões em que nos víamos. Um olhar que media, que avaliava, que calculava. Não o olhar de um homem que olha para a sogra com carinho ou mesmo com indiferença neutra. Era um olhar de inventário. Eu percebia e afastava o pensamento, porque mãe que gosta da filha quer gostar do genro também. As visitas foram ficando mais esparsas. Primeiro era, a gente está muito ocupado. Depois era, Vinícius tem compromisso. Depois era silêncio de semanas que eu quebrava enviando mensagem e ela respondia com aquele "tô bem, mãe", que não abre porta para nada. Nas poucas vezes que havia, Amanda me olhava diferente, com aquela expressão de quem está tolerando uma obrigação, com pressa para terminar. Com o celular na mão durante toda a conversa, os olhos escorregando para a tela entre uma frase e outra, como se eu não merecesse atenção inteira. Na última vez que estivemos juntas antes daquele sábado, um almoço no shopping, há quase 3 meses, ela chegou 40 minutos atrasada, ficou no celular a maior parte do tempo, pediu o prato mais caro do cardápio sem olhar o preço e pagou a conta com o cartão do Vinícius com o gesto despreocupado de quem nunca precisou contar centavo. No fim, quando nos despedimos no estacionamento, ela me deu um abraço rápido e seco. O tipo de abraço que você dá em desconhecido em formatura. E eu precisei andar até o meu carro segurando o aperto no peito, porque uma mãe de 70 anos não chora em estacionamento de shopping por causa de abraço de filha. Agora, deitada no escuro, era como se todas essas peças soltas estivessem finalmente se encaixando. Não com conforto. Com o desconforto áspero da verdade que você adiou enxergar. Na segunda-feira de manhã, às 8 em ponto, liguei para o Dr. Arlindo Macedo, 74 anos, advogado aposentado, colega do Augusto por 30 anos de carreira, padrinho de batismo da Amanda, desde que ela tinha 2 meses de vida. Um homem que vi chorar quando a Amanda entrou no ensino médio, que ficou vermelho de orgulho quando ela se formou, que esteve ao lado do Augusto no hospital nas últimas semanas. Um homem que conhece essa família, melhor do que qualquer outro ser humano fora dela. Contei tudo. O silêncio do outro lado da linha era denso. Não o silêncio de quem não sabe o que dizer, mas o silêncio de quem está sentindo o peso real do que está ouvindo. Quando terminei, ele ficou mais um momento quieto antes de falar. A voz estava embargada. Iracema, eu sou padrinho dessa menina. Vi ela crescer. Me dá um dia, preciso pensar direito antes de assinar qualquer coisa. Disse que entendia. Desliguei. No dia seguinte, terça-feira de manhã, o celular tocou às 7h40. Era ele. Trouxe os papéis. Me manda os documentos. Era tudo o que precisava saber. O Dr. Arlindo Macedo não precisou de mais explicação. Havia tomado sua decisão durante a noite, com aquela consciência pesada de padrinho que ama a de afilhada, mas entende, com os 74 anos dele e as décadas de lei nos ombros, que amor verdadeiro às vezes significa deixar que uma pessoa sinta as consequências do que escolheu ser. Em 3 dias, Amanda e Vinícius receberam a intimação extrajudicial formal, 60 dias para a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de ação de reintegração de posse. O documento foi entregue por oficial de cartório num envelope branco com timbre, numa manhã comum de quarta-feira, cheiro de papel seco e tinta de impressão. Aquele cheiro de cartório que é o cheiro da lei quando ela bate na sua porta. Amanda me ligou naquela tarde. O número dela apareceu na tela do celular e eu fiquei olhando por uns segundos antes de atender. Quando atendi,
Ouvi o choro antes de ouvir a voz. Mãe, por favor. Mãe, eu errei. Eu sei que errei. Mas por favor não faz isso. Ouvi. Deixei ela falar tudo. Quando ela terminou, disse: Amanda, arrependimento não apaga a palavra dita. Você me chamou de velha indesejada na minha cara. Disse que eu atrapalho sua vida. Então vou sair da sua vida. Completamente. Desliguei. Ela ligou de volta 15 vezes em sequência. Não atendi nenhuma. Nos dias seguintes, enquanto meu celular acusava tentativas de contato da Amanda, uma vez do Vinícius que eu rejeite na primeira chamada, eu me ocupei com as coisas da minha vida que tinham ficado um pouco para o lado enquanto eu carregava o peso de uma relação que nunca era equilibrada. Fui às crianças da ONG na quinta-feira. Sentei no pequeno salão do bairro Janguruçu, com 12 crianças entre 7 e 11 anos, e passei 2 horas ensinando leitura. Um menino de 8 anos, o Wellington, leu uma frase inteira sem ajuda pela primeira vez naquela tarde. Olhou para mim com aqueles olhos grandes e perguntou: Tia, eu sei ler? E eu disse: Você sabe ler, Wellington. Você sempre soube. Só precisava de alguém que acreditasse junto. Fui para o carro chorando, mas esse era outro tipo de choro. Era o choro de quem entende que ainda tem valor, que ainda importa, que ainda serve para algo. Não por imóvel ou por papel de cartório, mas por aquela frase que um menino de 8 anos leu pela primeira vez. Dulce, minha irmã mais nova, veio me ver numa tarde daquela semana. Ela chegou com um pote de caldo de galinha que fez em casa, o tipo de coisa que irmã faz quando não sabe como ajudar, mas sabe que fazer algo concreto é melhor que não fazer nada. Sentamos na cozinha, com o cheiro quente do caldo e o café que fiz por hábito, e ela me olhou com aqueles olhos que me conhecem há 68 anos e perguntou: Iracema, você tem certeza disso? Ela é sua filha. Segurei a xícara com as 2 mãos. As mãos calejadas de décadas de giz, de varal, de panela, de serviço que nunca para. Olhei para a minha irmã. Dulce, eu tenho 70 anos. Passei a vida inteira me doando. Pro Augusto, pro Amanda, pros meus alunos. Sempre fui a que cedia, a que perdoava, a que engolia a seco e seguia em frente. Mas sabe o que aprendi? Que bondade sem limite vira fraqueza. E eu não vou morrer sendo fraca. Dulce segurou minha mão por cima da mesa. Aquele aperto que irmã mais nova dá na mais velha quando quer dizer que está junto. Então eu te apoio. Até o fim. Tomamos o caldo. Ficamos 2 horas conversando. Sobre o Augusto, sobre a Amanda pequena, sobre as memórias que são nossa riqueza e que ninguém pode tirar. Janaína veio no sábado seguinte. 29 anos, assistente social, cresceu no bairro Bom Jardim, onde eu lecionei por 12 anos, numa turma de 3º ano, onde ela aprendeu a ler com as cartilhas que eu fazia à mão, porque a escola não tinha material suficiente. Uma moça de alma grande que me trata como segunda mãe, e eu a recebo com esse título, com toda a honra que ele carrega. Quando contei a história, ela ficou tão indignada que as mãos tremeram. Tia Iracema, a senhora que me ensinou a ler, a senhora que pagou meu material escolar quando minha mãe não tinha. A senhora é a pessoa mais digna que eu conheço. As palavras dela não resolveram a dor, mas a dor, depois daquelas palavras, ficou com uma qualidade diferente. Ficou com companhia. Fui reconstruindo minha rotina dia a dia, tijolo por tijolo, no ritmo dos que sabem que reconstrução não é acontecimento, é processo. Voltei a caminhar pela manhã no Parque Adail Barreto. Próximo de casa, aquelas caminhadas que o cardiologista recomendou e que eu havia deixado de lado nos meses de angústia com a relação com Amanda. Voltei a almoçar com a Dulce aos domingos. Voltei a visitar o túmulo do Augusto às quartas-feiras, que era o dia que ele folga quando estava vivo e que eu transformei em dia de conversa com ele depois que morreu. Nesses encontros no cemitério São João Batista, eu contava tudo o que tinha acontecido, em voz baixa, para não incomodar os outros visitantes, olhando para a lápide de granito escuro com o nome dele. E em algum ponto dessas conversas, eu comecei a sentir que ele aprovava. Numa tarde de terça-feira, 3 semanas depois da intimação, estava tomando o café da tarde sozinha quando percebi que estava cantando. Baixinho, uma música antiga que eu nem lembrava de ter na memória,
uma marchinha que minha mãe cantava quando varria o quintal lá em Quixadá, onde crescemos eu e a Dulce. Parei de cantar e fiquei escutando o silêncio depois, e percebi que o silêncio da casa, aquele silêncio que me pesava tanto nos primeiros tempos da viuvez, estava soando diferente agora. Não mais como falta, como espaço, como o silêncio de quem está em paz consigo mesma. Mas a paz, aprendi nessa vida, dura o tempo exato que precisa durar para que a próxima coisa aconteça. Numa tarde de quinta-feira, 5 semanas depois da intimação, 25 dias antes do prazo de 60 dias se encerrar, estava na varanda da casa tomando água de coco gelada quando meu celular vibrou. Uma mensagem de um número que não estava salvo. Abri sem esperar nada. Era um áudio. O número não tinha nome, mas a mensagem de texto junto dizia apenas: Dona Iracema, sou a porteira dos Solares. A senhora não me conhece de nome, mas me conhece de vista. Preciso que a senhora escute isso. Não sou de me meter, mas o que ouvi me pareceu importante demais para ficar quieta. Cliquei no áudio com o coração batendo de um jeito que não consegui regular. A gravação era de má qualidade. Tinha o ruído do ambiente. Vozes sobrepostas. Mas as palavras centrais, aquelas que importavam, dava para ouvir com clareza suficiente para que o sentido fosse inequívoco. Era a voz do Vinícius, grave, nítida, falando num tom de quem está discutindo o negócio. E o que ele estava discutindo não era o apartamento. Eram os outros 2 imóveis. A casa do Montese, o terreno no Eusébio. E o nome que aparecia na conversa não era o meu. Era de um advogado que eu não conhecia. A tranquilidade que eu tinha construído nas últimas semanas estilhaçou. Isso não era só sobre o apartamento da aldeota. Tinha algo maior acontecendo. O áudio durou 38 segundos. Escutei 6 vezes seguidas, cada vez mais atenta a cada sílaba, cada vez mais certa do que estava ouvindo. A porteira, que eu fui buscar mais tarde identificar como Teresa, 52 anos, pernambucana, 8 anos trabalhando no condomínio Solares, tinha gravado uma conversa que escutou no hall de entrada quando o Vinícius estava no telefone, de costas para ela, achando que estava sozinho naquele espaço. O que dava para distinguir com clareza o nome de um advogado, Dr. Fábio Queiroz, e a menção ao processo de transferência, ao prazo antes do inventário e a uma palavra que me gelou por dentro quando identifiquei: tutela. Não o apartamento. A tutela. Tutela é um instrumento jurídico que existe para pessoas que são consideradas incapazes de gerir seus próprios bens e vida. Para idosos com comprometimento cognitivo. Para pessoas que, segundo um laudo médico, não têm plena capacidade civil. Fiquei sentada na varanda por um longo tempo. O sol já estava baixando, aquele sol de fim de tarde de Fortaleza que pinta o céu de laranja e vermelho e que nos outros dias eu acho bonito. Naquele dia não vi a cor. Vi apenas o que significava o que tinha ouvido. Vinícius não estava apenas planejando usar o apartamento. Vinícius, e provavelmente Amanda junto, ou com conhecimento dela, estava investigando formas de contestar minha capacidade civil, de apresentar um processo no qual eu, Iracema Furtado Braga, seria declarada incapaz de administrar meu próprio patrimônio, para que então outra pessoa assumisse a administração, para que os 3 imóveis passassem para o controle de quem me declarasse incapaz. Levantei. Entrei. Fui para a gaveta do escritório, a gaveta onde o Augusto guardava os documentos importantes, que eu nunca mudei de lugar depois que ele morreu, porque mexer nas organizações dele me parecia demais. Tirei a pasta vermelha com os papéis dos imóveis. Tirei a pasta amarela com os documentos médicos. Tirei a pasta verde com as correspondências. Pus tudo em cima da mesa e liguei para o Dr. Arlindo. Era 6:30 da tarde. Ele atendeu no segundo toque. Contei sobre o áudio. Quando terminei, ele ficou quieto por um momento mais longo do que o habitual, aquele silêncio de advogado que está organizando o raciocínio. Depois falou devagar. Iracema, você fez bem em me ligar agora. Amanhã de manhã você vem ao meu escritório com todos os documentos que tiver. Tudo, certidões médicas, laudos, comprovantes de atividade, tudo que prove que você está em plena capacidade. E eu vou fazer algumas consultas hoje à noite sobre esse nome que você ouviu. Na manhã seguinte, às 9 horas, estava sentada no escritório do Dr. Arlindo.
Uma sala de homem que trabalhou com lei por décadas, com estantes de livros jurídicos, com diplomas emoldurados, com a mesa de carvalho escuro que ele usa há 40 anos. O cheiro era de papel antigo e café forte, aquele cheiro de seriedade que alguns ambientes têm. Pus tudo na mesa. O Dr. Arlindo passou 1 hora revisando, fazendo anotações, ligando para um colega enquanto eu esperava. Quando desligou o telefone, virou para mim e disse com clareza direta: Iracema, o Fábio Queiroz é um advogado que tem especialização em direito do idoso e em processos de interdição. Ele não é conhecido por trabalho legítimo nessa área. Há registros de reclamações no Conselho que não chegaram a processo disciplinar formal, mas há histórico de trabalho em contextos de disputa patrimonial envolvendo idosos. Isso não prova nada por si só. Mas, somado ao que você ouviu no áudio, ele não completou, não precisou. Você precisa agir de forma proativa e precisa documentar tudo com muito cuidado. Começamos naquele mesmo dia. O Dr. Arlindo contatou um perito de sua confiança, Dr. Rafael Salgado, médico neurologista, 50 anos, professor da UFC, para que eu realizasse uma bateria completa de avaliação cognitiva. Mini exame do estado mental, teste de memória episódica, avaliação de funções executivas. Fui no mesmo dia à tarde. O Dr. Rafael me atendeu por 2 horas e meia. No final, me olhou e disse com um sorriso: Dona Iracema, quero que a senhora saiba que seus resultados são excepcionais para qualquer idade, não só para os seus 70 anos. A senhora tem memória verbal, função executiva e capacidade de julgamento acima da média. Não existe nenhum fundamento clínico para qualquer questionamento sobre sua capacidade civil. O laudo foi emitido formalmente, com assinatura e CRM. Na semana seguinte, Janaína, com toda a sua formação de assistente social e o seu conhecimento de como sistemas funcionam, me ajudou a levantar um dossiê completo da minha atividade nos últimos 2 anos. Relatórios da ONG, onde sou voluntária, atas de reunião com assinatura, laudos de alfabetização das crianças com minha supervisão documentada, comprovantes de presença em eventos, extratos bancários mostrando gestão financeira saudável e autônoma, declaração de imposto de renda em dia. Tudo organizado em pasta encadernada, cronologicamente, com índice. Tia Iracema, disse ela numa tarde enquanto organizávamos os últimos papéis na mesa da minha cozinha. Isso aqui é um retrato completo de uma mulher em plena atividade. Ninguém olha para isso e pensa em incapacidade. Isso aqui é evidência de vitalidade. Segurei os documentos na mão, o papel com o timbre da ONG, com meu nome listado como voluntária ativa, com o registro das 12 crianças que acompanho. E pensei que era estranho que aquelas folhas simples pudessem ser ao mesmo tempo documentação jurídica e prova de que a minha vida tinha sentido. O Dr. Arlindo foi além. Com minha autorização, consultou o sistema do Tribunal de Justiça do Ceará em busca de qualquer processo em andamento que envolvesse meu nome. Nada havia sido protocolado ainda, o que significava que ainda estávamos na fase de planejamento do Vinícius, não de execução. Estávamos na frente, mas só por enquanto. Foi Janaína quem, numa tarde enquanto tomávamos café, disse a frase que mudou o direcionamento de tudo. Tia, a senhora tem provas do imóvel, tem o laudo médico, tem o dossiê de atividade, mas tem prova do que o Vinícius estava planejando? Porque sem isso, a defesa dela vai dizer que foi tudo mal entendido. Eu a olhei. Ela continuou. Precisamos de mais. Precisamos saber com quem ele está conversando, o que está sendo combinado. Precisamos de elementos que mostrem que houve planejamento deliberado, não impulso. Ela tinha razão, completamente razão. A assistente social que cresceu na periferia, sabendo que sobreviver exige estratégia, me ensinava, naquele momento, a pensar como estrategista. Tornei-me invisível para eles. Amanda me enviava mensagens pedindo que eu respondesse. Respondi algumas, curtas, neutras, sem revelar nada. Aceitei um convite dela para um café rápido, numa tarde de quarta, numa padaria do Meireles. Fui. Ela chegou sozinha, sem o Vinícius. Estava mais simples, mais contida do que eu a havia visto em meses. Conversamos por 40 minutos sobre nada que importasse, mas eu observei. E num determinado momento, ela disse, passando a mão no cabelo com um gesto de quem está tentando parecer casual.
Mãe, o Vinícius estava pensando. A gente queria te propor contratar uma assessoria para ajudar a gerenciar seus imóveis. Fica mais fácil para você, né? Com a idade, não deixei a frase terminar. Sorri, disse. Que cuidado, filha. Vou pensar. Paguei meu café e saí. No carro, tirei o celular do bolso. Porque eu havia entrado naquela padaria com algo que Amanda não sabia: o aplicativo de gravação ativo. A conversa inteira, incluindo a sugestão de assessoria para gerenciar os imóveis, estava gravada. Enviei imediatamente para o Dr. Arlindo. Nas 2 semanas seguintes, com a ajuda de Janaína e com as orientações precisas do doutor Arlindo sobre o que era legal registrar e como fazê-lo, montei um arquivo completo: a gravação da padaria, o áudio enviado pela Teresa, um print de uma conversa por WhatsApp onde Amanda me sugeria conversar sobre o futuro dos imóveis, e um documento assinado pela própria Teresa relatando o que havia testemunhado no hall do condomínio. O doutor Arlindo revisou tudo e disse: Iracema, você tem material suficiente não apenas para se defender de qualquer processo de interdição, mas para demonstrar que houve planejamento deliberado para lesar seus interesses patrimoniais. Existe uma base aqui para medidas ativas. Perguntei o que significava medidas ativas. Ele sorriu. Aquele sorriso de advogado veterano que ainda encontra satisfação quando a lei funciona do lado certo. Significa que agora é você que convida eles para conversar. Fui para casa e escrevi um bilhete à mão, com minha letra de professora. Aquela letra grande e legível que 30 anos de lousa cultivaram, endereçado a Amanda Braga Rocha e Vinícius Rocha. O texto era simples. Gostaria de conversar com vocês sobre questões importantes relativas aos imóveis e ao nosso relacionamento. Proponho nos reunirmos no próximo sábado, às 14 horas, na minha casa no Montese. Por favor, confirmem presença. Iracema. Enviei por mensagem e por carta registrada. Amanda respondeu em 40 minutos. Estaremos lá, mãe. Na sexta-feira, antes do sábado do encontro, não dormi até meia-noite. Não de angústia, de preparação. A mesa da sala estava coberta com os documentos organizados em 3 pastas encadernadas. A pasta vermelha com as certidões dos 3 imóveis, a pasta preta com o laudo do Dr. Rafael e o dossiê completo de atividade. A pasta marrom com as gravações transcritas e as provas do que tinha sido planejado. Ao lado, uma cópia da notificação extrajudicial já protocolada referente ao apartamento da aldeota, com o prazo de 60 dias, da qual restavam 22 dias. O Dr. Arlindo estaria ao telefone, disponível para ser chamado a qualquer momento. Janaína ficou de passar às 11 horas para checar tudo comigo antes deles chegarem. A Dulce ficou de estar em casa, por precaução, não na minha. Ela respeitou minha decisão de fazer isso sozinha, mas ficou a 10 minutos de distância com o celular na mão. Sábado de manhã, acordei às 5h30. Fiz café. Sentei na mesa da cozinha com a xícara nas mãos e fiquei em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela para o quintal, onde o alecrim estava com as flores pequenas e lilás da estação. Pensei no Augusto. Pensei em toda a minha vida antes daquela manhã. Pensei nos meus alunos, em 30 anos de sala de aula, em Wellington, lendo a frase pela primeira vez. Pensei na Dulce segurando minha mão por cima da mesa de cozinha. Pensei no Dr. Arlindo que leu os documentos na noite antes de dizer sim. Pensei em Janaína, organizando laudos com cuidado de quem sabe que os detalhes salvam. E pensei, por último, em Amanda, com 6 anos no desenho guardado na Bíblia. Coloquei a xícara na pia. Lavei. Enxuguei as mãos naquela toalha de listras que o Augusto gostava. E fui me arrumar para receber minha filha. Janaína chegou às 11. Revisamos tudo juntas em 40 minutos. Cada pasta na ordem certa, cada documento numerado, a gravação disponível no telefone caso precisasse ser reproduzida. Tia Iracema, ela disse, antes de sair, olhando para mim com aquela intensidade de quem se importa de verdade, a senhora está pronta. Mais do que pronta. Abraçou-me com força. Saiu. Às 14h em ponto, a campainha da frente tocou. A casa estava como sempre está. Simples, limpa, cheirando a café que eu tinha colocado fresco faltando 10 minutos para as 2.
A mesa da sala estava posta com 3 cadeiras, as pastas no centro, um copo d'água para cada um. A iluminação era a luz natural da janela que dá para a rua. O sol de outubro entrando pelas venezianas abertas e fazendo listras douradas no chão de cerâmica que eu esfrego toda semana com as minhas próprias mãos. Minha casa simples. Minha casa com cheiro de alecrim e café. Minha casa que é exatamente o que é, sem desculpa e sem performance. Fui até a porta. Abri. Amanda estava com uma blusa branca simples e calça jeans. Cabelo solto. Menos maquiagem do que de costume. Com um ar de quem dormiu mal. Vinícius estava ao lado dela, de camisa polo e calça social, expressão de quem está indo a uma reunião de negócios. Aquela postura ligeiramente defensiva de homem que foi convocado para algo que não controlou. Os dois me olharam. Eu os olhei. Disse, com a calma que tinha estado praticando desde que acordei: entrem. Entraram. Sentaram nas 2 cadeiras que eu tinha posicionado do lado oposto ao meu. Viram as pastas no centro da mesa. Viram o copo d'água. Sentiram, sem que eu precisasse dizer nada, que aquilo não era uma visita de família. Sentei, cruzei as mãos na frente das pastas e deixei o silêncio fazer o trabalho por um momento, porque silêncio antes de fala tem peso, e eu queria que os dois sentissem esse peso antes de ouvirem uma palavra. Obrigada por terem vindo, disse, finalmente, com a voz uniforme. Sei que o sábado poderia estar sendo diferente para vocês, mas há coisas que precisam ser ditas com clareza, e preferi dizer aqui, em casa, do que em outro lugar. Vinícius foi o primeiro a abrir a boca. Dona Iracema, a gente entende que a situação do apartamento criou uma tensão muito grande, e a gente quer conversar sobre isso de forma adulta e chegar num acordo que seja bom para todo mundo. O tom era de executivo em mediação, aquele tom de voz baixa e controlada que aprende em treinamentos de negociação, que soa razoável, mas está sempre calculando. Sorri levemente. Ótimo. Então, vamos começar. Abri a pasta vermelha. Tirei a certidão de matrícula do apartamento da aldeota. Coloquei sobre a mesa, virada para eles. Vocês já conhecem esse documento. Apartamento de 120 metros quadrados, Rua dos Tabajaras, bairro Aldeota, Fortaleza. Proprietária, Iracema Furtado Braga. Registro atualizado. Pausa. Tirei a certidão do terreno do Eusébio. Coloquei ao lado. Terreno de 480 metros quadrados no Eusébio. Área que valoriza desde que o planejamento urbano do município foi aprovado, com valor de mercado atual estimado pelo ITBI em R$340 mil. Proprietária, Iracema Furtado Braga. Pausa. Tirei a certidão da casa do Montese. A casa onde estamos agora, imóvel quitado, 180 metros quadrados de terreno, construção de 90 metros quadrados, bairro Montese, Fortaleza. Proprietária, Iracema Furtado Braga. Amanda olhava para as certidões. Vinícius tinha a expressão do homem que foi ao encontro de uma negociação e percebeu que chegou sem as informações que achava ter. Abri a pasta preta. Esse aqui é meu laudo de avaliação neuropsicológica, realizado há 3 semanas pelo Dr. Rafael Salgado, neurologista, professor da Universidade Federal do Ceará. Funções executivas, memória episódica, capacidade de julgamento, orientação temporal e espacial. Tudo avaliado, tudo documentado. O doutor conclui que minha capacidade cognitiva é excepcionalmente preservada para a faixa etária e acima da média para qualquer idade. Há cópia aqui para cada um de vocês. Coloquei 2 cópias sobre a mesa. Menciono isso porque ficou registrado, numa conversa que vou mencionar mais tarde, o interesse em discutir a gestão dos meus imóveis com a minha idade, como justificativa. Quero que fique claro que minha capacidade civil é irrefutável e documentada. Vinícius ficou levemente mais pálido. Amanda virou para ele com uma expressão rápida que eu registrei. Abri a pasta marrom. Coloquei a folha com a transcrição do áudio gravado pela Teresa. No dia 15 de outubro, no hall de entrada do condomínio Edifício Solares, Vinícius Rocha foi gravado em conversa telefônica, na qual mencionou o nome de Fábio Queiroz, advogado com histórico de atuação em processos de interdição, em contexto que incluía os termos transferência, prazo antes do inventário e tutela.
Essa gravação foi feita por uma testemunha que prestou declaração assinada e que está disponível para ser ouvida em processo judicial se necessário. Vinícius abriu a boca. Fechou. Coloquei a segunda folha. Em 3 de novembro, numa conversa em padaria, Amanda Braga Rocha sugeriu que eu contratasse uma assessoria para gerenciar os imóveis com a minha idade. Essa conversa foi gravada com meu aparelho celular, dentro das limitações legais que permitem gravação de conversa da qual a pessoa é participante. A transcrição está aqui. O áudio está no meu celular e foi enviado ao Dr. Arlindo Macedo, meu advogado. O silêncio que se instalou naquela sala tinha uma qualidade diferente do silêncio do apartamento da aldeota naquele sábado de um mês atrás. Aquele silêncio tinha sido de choque. Este era de compreensão. A compreensão dos dois de que estavam numa sala onde a outra pessoa sabia mais do que eles imaginavam. Amanda disse, com uma voz baixa que mal reconheci. Mãe, eu não terminei. Disse sem alterar o tom. Há mais. Coloquei a última folha. Esta é a situação legal atual, conforme a avaliação do Dr. Arlindo Macedo, advogado com 40 anos de experiência em direito civil e imobiliário. Ponto 1. A notificação extrajudicial para desocupação do apartamento da aldeota está ativa, com prazo de 22 dias restantes. Se não houver desocupação voluntária, haverá ação de reintegração de posse, com todos os custos processuais arcados pelos ocupantes. Ponto 2. Qualquer tentativa de contestação de minha capacidade civil encontrará como resposta imediata este laudo médico, este dossiê de atividade e estas gravações que evidenciam o planejamento premeditado, o que pode configurar tentativa de lesão patrimonial mediante abuso. Ponto 3. Todas as cópias destes documentos estão em posse do Dr. Arlindo Macedo, em envelope lacrado, com instrução de protocolar na Promotoria de Defesa do Idoso, caso qualquer processo seja iniciado contra minha capacidade civil. Pausa. Resumindo, vocês planejaram tomar o que é meu. Planejaram de forma deliberada, com a ajuda de um advogado especializado, enquanto eu ainda estava de luto pela ruptura com minha filha. O que vocês não calcularam é que eu tenho 70 anos de experiência em observar seres humanos. Passei a vida em sala de aula, e professor aprende a ler gente. Vinícius respirou fundo. Quando falou, foi com aquela última cartada de quem ainda tenta reverter o jogo perdido. Dona Iracema, posso explicar. O Dr. Queiroz foi uma consulta exploratória, nada foi protocolado, a gente estava tentando entender as opções. Não há intenção. Vinícius, interrompi, ainda com a mesma calma. Você é diretor financeiro. Sabe que consulta exploratória, com advogado especializado em interdição, mencionando prazos e transferências, não é uma conversa casual. Não precisa me explicar, eu entendo muito bem o que é isso. Amanda estava com as mãos na mesa, olhando para elas. Não chorava. Estava além do choro naquele momento. Estava no lugar onde a pessoa entende que chegou num ponto sem retorno. Mãe, disse ela com a voz baixa. Eu soube da conversa com o Fábio Queiroz. Deixei ele ligar. Achei que ia ser a melhor saída para todo mundo. Olhei para ela por um longo tempo. Minha filha, 33 anos. Aquela menina que eu carregava no colo, que tinha os olhos do Augusto. Amanda, você me amou alguma vez? A pergunta saiu diferente de como eu a formulei mentalmente. Mais cansada, mais direta, mais verdadeira. Ela levantou os olhos, e pela primeira vez naquela tarde, vi naquele rosto algo que reconhecia. A criança que ela foi antes de virar o que é. Amei, disse ela. Eu ainda amo. Então foi o amor mais mal administrado que já vi, respondi. E eu já vi muito na vida. Me levantei. Com o porte ereto que 70 anos de dignidade constroem, não a dignidade que se compra com sofá de couro e tapete persa, mas a outra, a que se constrói tijolo por tijolo, com mãos calejadas e consciência limpa. Vinícius, você tem 22 dias para sair do apartamento e não voltar a aparecer na minha vida. Não há negociação sobre isso. Virei para Amanda. Você, filha, vai precisar decidir que tipo de pessoa quer ser. Não por mim, por você, porque parece que você ainda não decidiu. Peguei as pastas, guardei na estante. Podem ir.
Não há mais nada a discutir aqui. Amanda levantou. Vinícius levantou. Foram para a porta. Na soleira, Amanda se virou uma última vez, os olhos cheios. Mãe, e a gente? Tem saída? Olhei para ela com toda a honestidade que tinha. Isso é uma pergunta que só você pode responder e vai levar tempo para saber a resposta. Muito tempo. Ela saiu. Fechei a porta. Fui para a cozinha. Apoiei as mãos no balcão. Olhei pela janela para o quintal com o alecrim e respirei. No 22º dia, Vinícius e Amanda saíram do apartamento da aldeota com uma mudança contratada às pressas. Levaram os móveis, as roupas, os quadros modernos, o tapete persa. Deixaram o cheiro do aromatizador e algumas marcas de prateleiras nas paredes. O imóvel ficou vazio, com aquela nudez característica de espaço que foi habitado e agora não é mais. Um vazio que não é o mesmo que vazio original, porque carrega a memória do que esteve ali. Fiz o imóvel ser vistoriado no dia seguinte. Pequenos reparos foram feitos nas 2 semanas seguintes. Em 45 dias, o apartamento estava anunciado. O casal de médicos que alugou, doutora Fernanda e doutor Lucas, ambos residentes no hospital de Messejana, pagam mensalmente R$ 8.500, valor compatível com o mercado do aldeota. Esse valor, por minha decisão formalizada em documento assinado, vai integralmente para a ONG do Janguruçu. O Augusto teria aprovado. Vinícius e Amanda foram morar num apartamento de 1 quarto no bairro Benfica, alugado, pelo qual pagam R$ 2.300 por mês. Soube pela Dulce, que soube por uma conhecida, que o casamento não sobreviveu à saída do apartamento. Quando a estrutura cedeu, o imóvel, a imagem, o plano financeiro que tinha a sogra como peça central, o que ficou entre os dois não era suficiente. Vinícius foi embora 3 meses depois do despejo. Voltou para Brasília. Amanda ficou no apartamento do Benfica, sozinha. Não sinto satisfação por isso. Quero ser honesta. Não é esse o sentimento. É algo mais próximo de tristeza. A tristeza de quem vê uma semente má crescer até destruir o jardim inteiro, inclusive a pessoa que plantou. Amanda destruiu o casamento, a imagem social que tinha construído, a relação com a mãe, a casa que morava, e descobriu, quando tudo desabou, que o que ficou era ela mesma, a Amanda antes do Vinícius e antes dos planos, e que essa Amanda ainda precisava ser construída. 3 meses depois do despejo, recebi uma carta. Amanda escreveu à mão, com uma letra que eu reconheci do tempo em que ela era criança fazendo lição. Contou que estava em terapia, que havia terminado o relacionamento quando percebeu que as primeiras palavras do Vinícius, quando saíram do apartamento, foram sobre os outros 2 imóveis. Não sobre onde iam morar, não sobre o casamento, sobre o futuro, sobre os imóveis. Que foi nesse momento que ela entendeu que havia casado com o espelho errado de si mesma, que pedia perdão, que um dia esperava me olhar nos olhos sem sentir vergonha. Guardei a carta dentro da Bíblia, do mesmo lado do desenho de criança. Não respondi. Talvez responda um dia. O tempo tem o seu próprio ritmo, e 70 anos me ensinaram a respeitar esse ritmo mesmo quando é difícil. O Dr. Arlindo e eu tomamos café na semana passada. Ele me disse com aquele sorriso de canto de boca de homem que ainda encontra beleza nas coisas: Iracema, você fez tudo certo, até a parte difícil. É isso, fiz tudo certo. Inclusive a parte difícil. Hoje acordo às 5h30, faço o café forte. Olho para o quintal com alecrim. Caminho no parque. Vou às crianças da ONG toda semana. Wellington leu um livro inteiro no último mês, um livro pequeno de 12 páginas, mas um livro. Almoço com a Dulce aos domingos. Visito o Augusto às quartas e conto tudo. Durmo bem. Me chamaram de velha que atrapalha. Me olharam de cima a baixo e decidiram que eu não tinha valor para o padrão de vida deles. E quando joguei a escritura na mesa, e depois os documentos todos na mesa da sala da minha casa simples no Montese, quando mostrei que sabia exatamente o que estava sendo planejado e que havia me preparado para cada passo, o que caiu não foi só a arrogância. Caiu a ilusão de que bondade é sinônimo de ingenuidade, que mãe é capacho, que mulher velha não pensa. Tenho 70 anos.
Tenho rugas fundas, cabelos brancos, mãos calejadas de tanto segurar giz. Passei a vida ensinando crianças a ler e escrever em escolas de periferia. Não tenho carro do ano, não tenho sofá de couro, não tenho imóvel na praia. Tenho dignidade construída ao longo de 7 décadas e 3 imóveis no meu nome, que vão continuar no meu nome enquanto eu viver, servindo ao que eu decidir que sirvam. A maior lição que essa história me deu não foi sobre imóvel. Foi sobre o que acontece quando você para de terceirizar o seu valor para quem te ama. Quando você para de medir quanto vale pela quantidade de visitas que recebe ou de ligações que responde. Quando você entende que amor próprio não é egoísmo, é o alicerce sem o qual nenhum amor por outro ser humano consegue ficar de pé. Aprendi tarde, mas aprendi. Se essa história tocou algo em você, compartilha com alguém que precise ouvir. Inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova de mulher que não ficou quieta. E clica na próxima história que está passando na tela agora. Ela é ainda mais forte do que essa.